Teu áudio já tá falando, já. Vou Então falar. já tá gravando, né? Tá gravando? Você já tá falando. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Hoje Boa nós... noite. Boa noite. Hoje nós estamos utilizando Teams, né? Então primeiro eu vou falar com vocês, porque aqui eu não tenho acesso ao chat igual eu estava na semana passada, tá bom? Então, o que eu vou combinar que tem sido mais organizado? Eu peço a todos vocês que mantenham o microfone desligado e fiquem à vontade na hora de fazer pergunta. Aí você liga o seu microfone, faz a pergunta e aí a gente dá prosseguimento, tá certo? Mas é porque o microfone desligado, ele ajuda, porque aí evita a interferência, tá? Porque qualquer coisinha que às vezes acontece no ambiente, né, do nosso ambiente, se o microfone estiver ligado, faz um barulho e atrapalha, tá combinado? Ok. Então, olha só. Então, deixa eu dar um oi aqui básico. Adriana Cassiana, Alana Fernanda, Amanda Souza, Ana Luísa, Ana Luísa França, Ana Paula Fernandes, Ana Luísa, Ariadna, Bruna Carolina, Cristiane Fernandes, Daniel Jacob, Daniele Carvalho, Derniele Araújo, Douglas, Esther, Gabriel Sanches, Gisele, Eber, Juliana, Kersane, Lara, Lucas. Gente, então, e tem mais aqui. Nota, ainda tem mais que ele... Ai, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. Aí ele foi... Tem mais, deixa eu ver. Luísa Lima, Maria Cristina, Mariane Silvestre, Nayara, Natália Ananias, Pedro, Rafaela, Raquel, Rayane, Vitor. Gente, um abração para vocês, viu? Saudade aí, gostaria de, né, da gente poder estar se vendo, espero que seja bem em breve, tá certo? Tenho certeza que ainda vários ainda vão se unir a nós aqui ainda na noite de hoje, mas já deixo aqui o meu abraço a todos vocês, meus alunos da biologia, meus alunos da terapia, segundo e terceiro períodos da físio, né? Enfim, a todos vocês, um beijão, que nós tenhamos uma noite feliz aqui. Eu vou, como eu falei com vocês, eu vou explicar, mas aí vocês fiquem à vontade. Eu peço que a princípio fiquem todos no mute para evitar interferência, mas qualquer questão que for necessária, por favor, utilizem o microfone para fazer a pergunta, para interagir, tá certo? Que aí, porque o chat aqui eu não consigo visualizar, tá bom? Então vamos hoje iniciar, só para a gente recapitular, né? Semana passada eu apresentei a vocês as células do sangue. E aí nós falamos das hemácias, que também são conhecidas como ericlócitos, né? Ou glóbulos vermelhos. Eu apresentei a vocês os leucócitos, que possam ser tanto os granulócitos, que são aqueles, o nucleófilo, o eosinófilo, o basófilo, ou os agranulócitos, que nós vimos que são os monócitos e os linfócitos, né? E nós ainda temos as plaquetas, que são fragmentos celulares que atuam na coagulação do sangue. Estou falando isso só para a gente interagir com essa unidade 2, a qual nós iniciamos semana passada. Eu recebi a atividade de vocês dos quadros, né? Muita atividade caprichada, fiquei feliz, tá? E é isso mesmo, só para a gente recordar e lembrar, afinal de contas, hoje nós vamos dar continuidade a esse tecido sanguíneo. Só que hoje nós vamos trabalhar com as anemias e as hemoglobinopatias, ou seja, algumas alterações que possam ocorrer com as nossas células do sangue, tá certo? Então, hoje nós vamos falar nesse contexto e que eu acredito, né, que é um assunto familiar a nós. Muito provavelmente, vocês, assim como eu, já tivemos episódios, ou nosso, ou de algum familiar, um ente querido, que apresentou em alguma fase um quadro de anemia, né? Então, é interessante a gente chamar a atenção para isso. Acredito que vocês também
Aliás, eu acho que todos vocês, viu? Aos meus meninos da biologia, aos meus meninos da físio, quer seja ele do segundo ou terceiro períodos, vocês já passaram também por genética e sei que vocês já ouviram falar, já estudaram de uma maneira específica dentro da genética, por exemplo, da anemia falciforme, né? Que eu vou recordar a vocês daqui a pouquinho, tá? Então, eu tenho certeza que é um assunto que, de alguma forma, está próximo a nós, pelo nosso dia a dia, e também já falamos, já tivemos oportunidade de citar uma ou outra situação, dentro até mesmo de um contexto teórico das disciplinas que vocês já cursaram, tá bom? Então, vamos aqui e, por favor, vamos interagir, vamos participar, para que a gente possa ter uma noite proveitosa. Então, vejamos. Quando a gente fala de alterações das nossas células do sangue, nós denominamos de distúrbios hematopoéticos, né? Ou seja, são alterações em vários processos que eventualmente possam causar prejuízos à nossa saúde e até agravar, até mesmo se for em situações mais extremas, levar a óbito, tá? De uma maneira geral, a essas desordens nossas células do sangue, elas apresentam várias vezes sintomas bastante similares. Então, por algumas vezes, nós temos algumas queixas clínicas que possa sugerir alguma alteração nesse sentido, mas vocês vão ver que para ter um diagnóstico diferencial, para ter uma situação mais específica, um diagnóstico mais específico, eu preciso realmente cair para parte diagnóstica laboratorial, né? Porque a sintomatologia, a nossa queixa clínica, ela acaba sendo muito similar, tá bom? Então a gente não consegue apontar e falar, é por uma característica específica do sintoma, já poder definir uma ou outra situação. Tá bom? Nós vamos ver que existem algumas características de diagnósticos que também são muito semelhantes, né? O hemograma, o clássico hemograma, ele abre frente aí para um quadro muito característico, que é poder ter realmente o diagnóstico de anemia. Agora, verificar o que originou aquela anemia, se foi uma carência de vitamina, se for uma deficiência de ferro, enfim, o que seja, aí a gente precisa de aprofundar um pouquinho para poder verificar consequentemente, né, isso é importante porque a partir do momento que eu tenho a definição, eu posso agora trabalhar para restabelecer aquela situação, né, e deixar, por exemplo, de ter uma anemia. Bem, as anemias, elas possam ter várias origens, né? Por alterações, por exemplo, na nossa estrutura medular. Afinal de contas, só para recordar, nós vimos que através da nossa medula óssea, o local onde eu tenho a formação das minhas células do sangue, né? Então, às vezes, possa acontecer alterações na minha medula, onde eu posso ter alteração na síntese de hemoglobina, alteração na produção, na síntese do DNA, também alteração no próprio tecido hemocitopoético ou alguma falta da eritropoetina, que, como nós vimos, ela é importante para o estímulo da produção dos eritrócitos, tá bom? Possa também ter a origem mista ou variável, ou seja, várias eventuais outras doenças crônicas que possam ocorrer conosco e que, eventualmente, como característica, promover, por exemplo, um quadro de anemia, tá? Possa vir também através de perda de sangue e de hemólise do nosso sangue, possa ocorrer uma anemia periférica ou que nós possamos vir a ter quadros semelhantes, né, à anemia, mas que não venha a ser anemia. Mas por quê? Foi causada por uma alteração do volume do sangue. Por exemplo, se de repente eu tenho um acidente, um quadro de hemorragia, então eu tenho uma hipovolemia. Então ali eu possa ter, teoricamente, no hemograma, aquilo que eu consideraria uma anemia, mas ela, na verdade, é fruto daquela perda abrupta de sangue que eu tive de uma maneira repentina, tá bom? Então, nós vamos verificar aqui
as diferentes anemias que eventualmente nós possamos vir a observar de uma maneira mais contundente na nossa população, tá bom? Então, anemia, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela corresponde de fato a um problema de saúde pública, né? Por que disso? Porque a gente observa, deixa eu pegar aqui, ó, um apontador, aqui. Por quê? Por que ela é um problema assim, de saúde pública? Porque ela acomete a uma grande quantidade de pessoas. Estima-se que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro apresente alterações na sua qualidade de vida e que eventualmente seja diagnosticado com anemia. Então, uma atuação muito forte deste quadro patológico e que interfere no nosso dia a dia, porque vocês vão ver que isso gera fraqueza, isso gera uma interferência no nosso dia a dia. A gente perde capacidade de trabalho em função de um quadro anêmico, tá? Bem, deixa eu ver aqui. E ele não passa. Bem, nós podemos verificar que possa haver alteração das nossas hemácias quanto ao tamanho dessas células. Ou seja, eu tenho uma célula aqui, que seria uma célula padrão, né? Com seu tamanho original, com a sua característica. Como nós vimos, a hemácia, ela tem um formato bicôncavo, ela é anucleada, né? Então, ela é uma célula bem típica e observada relativamente abundância no nosso sangue. Agora, esta mesma hemácia, ela possa ou ganhar ou perder em tamanho. E isso possa ser observado, por exemplo, no esfregaço sanguíneo, tá? Então, quando o indivíduo ali faz um exame, onde a gente coleta o material, analisa, faz o esfregaço sanguíneo, nós conseguimos observar. Obviamente que a gente tem um padrão controle, que seria a célula hemácia, que nós denominamos de normocítica, e aí, diante desse padrão de comparação, eu consigo identificar aquelas que são maiores, que são denominadas, então, de macrocíticas, e aquelas que venham ser menores, por isso são denominadas de microcíticas. Então, isso no ambiente laboratorial, e aí chamando a atenção, né, a gente possa observar isso aos meninos da biologia, que eventualmente frequentam mais o ambiente laboratorial, possam eventualmente estar associado mais a um ambiente de trabalho dentro do ambiente laboratorial, essa é uma característica possível de observação, tá? Relativamente simples, porque ela é uma observação comparativa. É lógico que isso se faz muito, eu consigo ter essa comparação a partir do momento que eu tenho prática no dia a dia, né? Mas isso se faz, obviamente, para quem trabalha na área, a partir aí de observação de várias lâminas, que isso acaba dando ao indivíduo, né, ao profissional, essa prática e a capacidade de análise, tá bom? Bem, olhem aqui para vocês terem uma ideia. São 3 imagens que são esfregaços, né? Do qual eu tenho aqui a observação aqui do ambiente celular e o que a gente consegue, né? Também eu consigo comparar, por exemplo, eu estou analisando um esfregaço sanguíneo. Como comparar, como avaliar se aquela hemácia ela está com um tamanho normocítico, ou seja, se ela apresenta o padrão dentro do contexto considerado normal. De uma maneira geral, a gente fala que as nossas hemácias saudáveis, elas têm aproximadamente 2/3 do tamanho que seria um leucócito, ou seja, uma célula de defesa. Mais especificamente, ao linfócito, que é aquela célula que a gente verificou semana passada, que é fácil de observação porque ela é grande e apresenta um núcleo bastante esférico, ocupando quase todo o espaço desse ambiente celular, tá bom? Bem, o que nós... Deixa eu só dar um clique aqui numa coisa. Isso. Não. Ok. Aqui, deixa eu mostrar vocês nessa outra imagem. Percebam vocês
que essa hemácia aqui, até eu peguei, porque o próprio autor, ele nos coloca, né? Ele faz a circunferência, o entorno, para a gente poder fazer essa análise comparativa. Por exemplo, aqui, eu percebo que a hemácia desse esfregaço, ela está bem menor quando comparado a um linfócito, né? Que é esse padrão ouro do qual nós comentamos aqui. Ela não corresponde nessa imagem àqueles 2/3 que seriam considerados normais, né? Aqui, então, por isso que eu falo que nessa lâmina eu apresento hemácias que sejam microcíticas, ou seja, estão bem menores do que é considerado o padrão normal. E aqui nessa outra análise, percebam vocês que as hemácias estão de um tamanho quase que do mesmo, né? A análise comparativa poderia verificar que elas estão de um tamanho bastante semelhante ao próprio linfócito. Ou seja, eu chego à conclusão que essas hemácias aqui representadas, elas estão maiores do que aquele considerado normal. Então, por isso que eu denomino de macrocítica. Então, só para vocês observarem, porque hoje a gente vai falar justamente dessas alterações, que até mesmo no próprio formato, no próprio tamanho, eu possa observar alterações que vão ser condizentes, né, a prejuízos à saúde do indivíduo, tá? Aqui eu coloquei essa imagem para vocês perceberem que, além do fato de eu perceber que as hemácias elas estão realmente bem menores, por isso elas sejam microcíticas, eu também consigo perceber que essa coloração ela está muito clara, né? Muito diferente, por exemplo, olhem só, deixa eu retornar aqui para vocês verificarem, né? Olhem, vamos aqui para me poder comparar. Reparem aqui uma imagem como essa, coloração, né? Reparem as colorações aqui de uma maneira geral, como que eu tenho aqui uma hemácia que está bem corada, né? Quando eu comparo com essas que estão aqui presentes, olhem, reparem como que as células estão aqui pouco coradas. Por isso, então, que também podemos observar esse termo de hipocromia, tá? Então, além dela estar pequena, ela está também pouco corada, tá bom? Isso aqui é um caso específico, mas eu não vou nem entrar no contexto nesse momento, não, tá certo? Quero só que vocês consigam perceber, porque são termos que possam acontecer, que vocês, ao ler um artigo, inclusive eu coloco no meu próprio material aqui hoje, a indicação de um artigo recente falando sobre anemia nas nossas crianças, também tem lá no nosso AVA, sempre gosto de colocar para vocês artigos científicos, então, porque às vezes na hora que eu falo dentro de um quadro de anemia, que nós vamos entrar e especificar a partir de então, os autores conseguem também fazer essa observação de alteração em tamanho e também alteração em coloração, tá bom? Então, aí vocês vão saber identificar esses termos. Bem, aqui eu até coloco para poder ficar mais fácil de vocês em termos de identificação, né? Olhem só, aqui hipocromia, hipo fica fácil, porque a gente sabe que hipo significa pouco, baixo, né? Pouca coloração, então uma hemácia hipocrômica. E normocrômica, perdão, quando ela tem uma coloração normal. Olha que diferença, né? Essa imagem aqui, ó, ela apareceu semana passada no nosso material várias vezes, tá bom? Que é bem clássico, porque é um padrão de normalidade de células saudáveis, bem diferente de um esfregaço como esse, onde já me salta aos olhos que há uma alteração, tá bom? Bem, deixa eu pegar aqui. Aqui, nessa imagem eu gosto, é bom para a gente pontuar, inclusive, olhem só, reparem para a gente poder recordar aqui semana passada, né? Olhem só, esses pontozinhos aqui, ó, são as plaquetas, né? Reparem, olhem,
vou aproveitar o que eu puder aproveitar aqui hoje também, nesse sentido de ajudá-los a recordar, identificar, eu acho que é válido. Então, olhem só, aqui eu tenho a presença das plaquetas, né? É um esfregaço sanguíneo onde eu percebo que as hemácias estão muito menores, né? Olhem, muito menores. Por isso elas são denominadas microcíticas e elas estão pouco coradas. O autor até se deu o trabalho de colocar aqui para a gente no cantinho, né? O autor da imagem, para nos dar esse padrão do que seria considerado normal. Eu acredito que isso em si não seja objeto de muita dificuldade para a gente observar, não, né? Porque os termos e a própria definição ela é bastante intuitiva, né? Mas de qualquer forma é importante da gente destacar. Bem, então agora a gente vai entrar no conceito em si, né? Afinal de contas, essas alterações todas possam ocorrer e especificamente dentro de um quadro de uma alteração maior que nós denominamos de anemia, né? E eu falei com vocês que a anemia é considerada pela Organização Mundial de Saúde um problema de saúde pública, tá? Bem, o que nós observamos? A anemia, significa uma baixa concentração de hemoglobina no sangue. Aí você fala, mas por que você está falando tanto da hemácia? Bem, eu comentei com você semana passada, inclusive daqui a pouco aparece uma imagem, só para recordá-los, né? É na hemácia onde a gente tem a hemoglobina, que é uma proteína de estrutura quaternária, né? Da qual é responsável juntamente com essas estruturas do ferro, ao transporte de oxigênio no nosso sangue. Então, o que nós percebemos é o seguinte, a partir do momento que eu venho a ter uma baixa concentração de hemoglobina no sangue, significa que eu vou ter uma diminuição do transporte de oxigênio. Então, por isso que esse quadro de anemia, ele precisa ser levado com seriedade por todos nós, que embora seja frequente na população mundial, isso é algo que tem que ser observado, tem que ser notado, que tem que ser, de fato, né, tratado, porque eu possa vir a ter prejuízos severos à minha saúde em função dessa baixa diminuição de transporte de oxigênio para o meu organismo, tá bom? E aqui eu coloco para vocês os valores, não necessariamente para a gente decorar, mas para a gente ter uma noção, né? Quando a quantidade de hemoglobina ela vem a ser menor que 13 gramas por decilitro no indivíduo do sexo masculino adulto, tem uma leve diferença quando consideradas mulheres adultas, em mulheres grávidas, né? É considerada anemia quando está abaixo de 11 gramas por decilitro, em crianças, tá? E aqui reparem e percebam vocês que a gente tem uma variação, inclusive, através da idade. Logicamente, como eu falei, nada disso necessariamente para a gente decorar, mas para a gente ter uma noção, né? Afinal de contas, é importante e ele é muito utilizado por nós ali no nosso dia a dia, através de um artigo, o entendimento de um caso clínico, isso é muito importante, tá bom? Bem, agora, essa quantidade, essa diminuição de hemoglobina no meu sangue possa ocorrer tanto pela diminuição da quantidade de eritrócitos, né? Ou seja, de repente eu tenho uma diminuição da quantidade das nossas hemácias, ou eventualmente eu posso até ter as hemácias em quantidade normal, mas às vezes eu possa vir a ter hemácias com diminuição da quantidade de hemoglobina. Tá? Ou seja, as hemácias possam vir a estar em quantidade relativamente normal, mas a hemoglobina que está contida nela possa estar aquém do considerado normal, tá bom? Inclusive, é por isso que nós observamos que estas células começam a ter como característica uma coloração anormal. Por isso que eu apresentei para vocês ou aquele conceito de hipocromia, ou seja, uma baixa coloração, porque logo de cara eu já consigo verificar que alguma coisa não está muito adequada, tá bom? Olhem só aqui,
para vocês recordarem, né? Aos meninos da biologia, eu acho que vocês vão recordar, porque vocês tiveram CMC comigo, essa imagem já apareceu, né? Conosco. É uma estrutura o quê? Quaternária. O que está aqui, ó, é uma hemoglobina. É uma proteína de estrutura quaternária, do qual vocês estão observando aqui duas colorações específicas. E só para recordar, porque os meninos da biologia tiveram CMC comigo, mas aos meninos da físio, vocês tiveram CMC. Tem uma turminha que está tendo CMC comigo agora, né? E que nós, na verdade, vocês e quem já teve, mesmo contra o professor, foi apresentada para vocês as estruturas proteicas que apresentam diferentes graus, né? De complexidade, primário, secundário, terciário, quaternário. E a hemoglobina é uma proteína quaternária, onde ela apresenta domínios, né? Por isso aqui, inclusive, que a gente observa essas colorações diferenciadas, tá bom? Por que eu estou falando isso? Até para vocês recordarem, porque daqui a pouco eu vou apresentar uma alteração. E é importante a gente recordar um pouquinho desse contexto de proteína que foi visto no passado, tá bom? Então, olhem só, aqui a estrutura, essa molécula de hemoglobina, é importante destacar aqui pra gente que essas porções M, ó, são associadas a ferro. E aqui é o local, e reparem que o autor está mostrando pra gente aqui, ó, tem aqui que ele já está associado, 2, tem esse terceiro aqui no fundo e esse quarto. Então, uma molécula de hemoglobina, ela apresenta 4 porções M, que são locais onde há aqui, ó, a ligação da molécula de oxigênio a essas porções. E é por isso que uma hemoglobina, ela, na sua quantidade adequada, é tão importante para a nossa saúde, porque ela vai transportar molécula de oxigênio, tá bom? Que bom, nosso grupo só está aumentando aqui, estou acompanhando. Boa noite a todos que estão chegando, viu, gente? Então, olhem só. Então, isso daqui para a gente é importante. Essa estrutura de molécula de hemoglobina, ela é muito importante para a gente. Então, eu ter uma estrutura adequada, dentro dos padrões de normalidade, garante com que haja, de fato, né, o transporte de oxigênio necessário para suprir toda a necessidade das minhas células, tá bom? Olhem só aqui, eu gosto até de mostrar isso, chamar a atenção disso para vocês, porque é muito comum quando a gente vai, por exemplo, eu vou a um clínico, né? Ele deva me observar de uma maneira completa, né? Então, o ideal seria que eles ali na anamnese pudessem observar, por exemplo, a mucosa. A mucosa ocular é uma mucosa fácil de ser observada, né? Não é a única mucosa, é todo o tecido epitelial de revestimento de áreas úmidas. Então, a gengiva também é um local para ser observado, né? Facilmente observado. Mas olhem, reparem que a mucosa ocular, ela me dá uma observação interessante. Por que que eu falo disso aqui nesse contexto? Porque a mucosa, o indivíduo anêmico, ele fica com uma mucosa mais clara. Então, vocês observam aqui, ó, indivíduos que nas 4 observações, todos eles apresentam uma coloração mais esbranquiçada da mucosa, característica em indivíduos anêmicos, tá bom? Então, na anamnese, porque às vezes o indivíduo chega com uma queixa, com cansaço, com uma falta de ar, mas ele nem imagina o que eventualmente possa ser. Então, uma boa anamnese, uma boa observação, né, de áreas fáceis de serem percebidas, possa, obviamente, chamar a atenção desse indivíduo, desse clínico, e dar a ele a sensibilidade de pedir um hemograma para fazer uma análise das células do sangue e, consequentemente, poder ter um diagnóstico laboratorial que é o necessário, tá bom? O que possa promover, então, essas alterações, essa diminuição da quantidade de hemoglobina no meu sangue?
Bem, eu já até pontuei para vocês situações de hemorragia, tá? E aí eu chamo muita atenção que na hora que eu falo de hemorragia, não só de um acidente, uma situação que possa ocorrer, né? Com qualquer um de uma maneira eventual, por um acidente, por exemplo, mas até mesmo aquela hemorragia pontual, chamando atenção. Nós podemos vir a ter problemas internos, dos quais eu possa apresentar hemorragia e às vezes nem perceber, nem saber, né? Parasitemia, casos, né, parasitológicos, onde o indivíduo é diagnosticado, as verminoses, por exemplo, né? Vários vermes que eventualmente possam causar danos ao nosso trato gastrointestinal e promover pontos hemorrágicos que a gente denomina até petequiais, né? Que não são tão perceptivos para a pessoa em si, mas que possa promover alterações de tal forma a causar anemia, tá bom? Há também situações em que eu possa vir a ter a produção não adequada das hemácias, lá dentro do ambiente central, que é a nossa medula óssea, possa haver hemácias com pouca hemoglobina, inclusive por deficiências, né? Aqui que nós vamos ver de ferro na nossa alimentação, justamente por essa associação que eu mostrei a vocês aqui, ó, né? Da porção M, que eu falei com vocês que é ferro, associado à molécula de hemoglobina, tá bom? E a destruição de hemácias de uma maneira descontrolada pelo meu organismo, tá bom? Então, eventualmente, isso possa acontecer e causar ao indivíduo anemia. Ah, e só uma coisinha, chamar a atenção aqui. Na hora que eu falo em hemorragia, também chamar a atenção para nós, viu, meninas? Ciclos menstruais muito intensos, às vezes com volume muito intenso, deva ser observado, vale ali uma descrição junto ao ginecologista, chamar atenção para isso, porque isso a médio e longo prazo possa também promover a anemia, tá bom? Então, meninas, cuidado, atenção, viu? Isso é importante pra gente, porque na verdade, muitas das vezes a gente acha que isso é normal, que o meu ciclo sempre foi assim muito intenso, então vale sim, tá? Vale muito a observação e aí, no caso específico, chamar a atenção para o seu ginecologista, tá bom? Para ele poder avaliar e aí sim para você poder ficar tranquila, tá bom? Bem, então agora eu vou iniciar e aí eu quero só perguntar a vocês, antes de apresentar, né, todas em si, chamar a atenção. Alguém aí possa me falar nomes, tipos de anemia que vocês se recordam? Enfim, nós temos uma grande quantidade de anemias, né, de várias origens, das quais eu vou apresentar aqui para vocês hoje, aquelas que são mais comuns, mais frequentes no nosso ambiente, mas que nunca contempla necessariamente todas as variações, tá bom? Então, olhem só, a primeira que eu vou apresentar a vocês, a que eu chamo a atenção, que é a anemia falciforme, né? E aí, olhem, só pela imagem, me digam, vê aí, alguém possa desativar o microfone e possa me perguntar. Logo, básico, a própria imagem até é sugestiva. O que caracteriza-se a anemia falciforme? Quem que já se recorda em relação a isso? A face dela, né, o formato dela, por exemplo? Isso, Heber, isso mesmo, tá? Heber, você pontua realmente ao formato, né? Ao formato, a morfologia da célula. Então, o que vocês observam aqui, de fato eu vou apresentar, é isso mesmo, viu, Heber? Obrigada. Que na anemia falciforme, eu vou ter nesse paciente hemácias com o formato padrão, aquele formato bicôncavo, mas também iremos observar hemácias que venham apresentar o formato de foice, por isso falciforme, tá bom? Bem, olhem só.
É por isso até que eu chamei a atenção de vocês, que vocês iriam se recordar, porque eu tenho certeza que todos vocês, quando fizeram a genética, o professor ele apresentou a anemia falciforme para vocês, porque ele é uma anemia que tem causa hereditária. Então, é um quadro do qual se observa, né, o indivíduo onde ele apresenta a produção dos eritrócitos de uma maneira não adequada, né, com alteração desse formato que o Weber mesmo chamou a atenção, e isso compromete a saúde e o dia a dia desse paciente, desse indivíduo, tá bom? Eu vou até colocar para vocês, daqui a pouco vocês vão se recordar que viram isso na genética. Lembram do traço falciforme, né? Então, isso que é uma característica do qual a gente vai tratar aqui, tá bom? Então, essa alteração, aí eu chamo a atenção de vocês, porque, de fato, essa alteração morfológica, ela é muito clássica, mas, por outro lado, também, não significa que é só uma alteração morfológica. A partir dessa alteração no formato, eu também tenho alteração funcional. Então, essas hemácias falciformes, elas não vão cumprir de uma maneira adequada a função do transporte de oxigênio, tá bom? Olhem aqui, por isso que eu chamei a atenção de vocês, né? Na hora que eu apresentei a hemoglobina, aquela molécula da qual eu tenho uma estrutura proteica quaternária, ela é assim caracterizada porque ela apresenta uma grande quantidade de aminoácidos, tá? Só para lembrar a todos vocês aí. Olhem, lembram que as proteínas são formadas à base de aminoácidos. E a hemoglobina é uma proteína que apresenta 574 aminoácidos. É uma quantidade, né, muito grande, e do qual, olhem só, eu gosto quando apresento, porque eu dou esse exemplo lá na CMC, os meus meninos da biologia conseguem lembrar isso, eu tenho certeza. Por quê? Porque eu sempre chamo a atenção o seguinte, olha, gente, desse universo de 574, o que caracteriza a anemia falciforme é a alteração, única e exclusiva de um único aminoácido. Gente, por favor, desliguem aí o microfone para não causar aqui interferência, tá bom? Bem, por que eu chamo a atenção de vocês em relação a isso? É apenas a alteração do 6º aminoácido, tá? Do qual eu tenho a substituição do glutamato pela valina. Então, parece, né, na hora que a gente fala assim, parece ser tão pouco, né? Porque eu tenho um universo de 574. E aí eu falei assim, nossa, só um muda, né? Eu até uso essa expressão lá para os meus alunos, quando eu apresento isso lá na CMC. Justamente para a gente perceber, olha, às vezes no meu organismo, uma alteração relativamente pequena, como essa aqui, observada, possa ser de grande consequência, né? Então, essa substituição aqui vai literalmente fazer com que eu tenha uma alteração no formato, tá? Aqui, só para vocês perceberem, na hemoglobina normal, onde eu tenho no 6º aminoácido o glutamato, e aqui, no caso específico, a valina, né, que ela vem em substituição, e aí faz com que essa hemácia, ela venha a ter esse formato de foice, tá bom? Então, isso para a gente é importante destacar, porque ela tem origem, né, lá da estrutura proteica, lá mesmo naquele sentido do que a gente... Deixa eu colocar aqui, gente, por favor. Tem um som aqui, ó. Tem gente que está com o microfone ligado, por gentileza, tá? Mantenha o microfone desligado para que nós possamos não ter interferência aqui na aula, tá bom?
por gentileza, liguem na hora de realizar a pergunta, que é muito bem-vindo, mas só para não ter interferência do que acontece aí no ambiente, tá certo? Então, bem, então aqui no caso, né, essa alteração, como eu disse a vocês, estrutural, vai interferir muito, não só no transporte do oxigênio, mas também, como nós vamos ver, no trânsito sanguíneo. Afinal de contas, nós vimos que nosso sangue, nós possuímos cerca de 50% a 55% hemácia. Então, nós temos uma grande quantidade de volume dessas células, né? E elas, como eu apresentei a vocês, as hemácias saudáveis apresentam uma maleabilidade, né? Então, elas conseguem passar por ambientes relativamente delicados, né? Vasos sanguíneos finos e delicados. Eu adicionei aqui, deixa eu ver, eu acho que ele não vai passar aqui não, tá? Eu coloquei um videozinho, até porque, logicamente, na hora que a gente tem a característica, né, de um videozinho, eles ficam um pouco mais dinâmico para vocês observarem o material. Deixa eu ver se eu colocar, se eu deixar deixa eu deixar isso, se eu ver se eu fizer assim, ó. Não vou não. Deixa manter. Deixa eu ver. Professora, Oi. eu acho que essa plataforma é muito pesada, né? Por isso que o vídeo não tá passando, né? Deixa eu ver aqui se ele é assim. Deixa eu ver. Às vezes deve ser isso. Não. Mas de qualquer forma, tá, Heber? Eu vou colocar esse videozinho para vocês juntamente com a live que eu sempre estou postando. Então, mesmo que ele não venha passar aqui, não tem problema, não, tá? É até bom que a gente, eventualmente, às vezes aqui de tempo, não interfere pra gente. Mas eu vou colocar esse videozinho porque ele ilustra justamente o que eu estou falando com vocês. A passagem desse material, né, dessas hemácias ao longo dos nossos vasos sanguíneos, a gente tem que imaginar que nós possuímos vasos com maior diâmetro, né, que aqui no caso, ou vasos de menor diâmetro. Então, eu preciso de permitir uma boa fluidez, né, um bom fluxo de sangue ao longo de todos os vasos que permeiam o nosso corpo. E o que tem a ver a anemia falciforme em relação a isso? Porque ocorre justamente o que é aqui, né, nesse videozinho onde nós iríamos iniciar, né? Reparem vocês que aqui existe uma oclusão. Eu tenho aqui um ambiente onde eu tenho uma interrupção do fluxo de sangue. E por que isso acontece? Acontece porque... Só acompanhar o raciocínio aqui, tá bom? Olhem só, porque essas hemácias com formato de foice, elas tendem a se agrupar na parede dos vasos, tá? Então, uma começa a agrupar e vem várias outras, então elas acabam obstruindo a passagem normal daquele fluxo de sangue. Então, esse é um fator muito característico da anemia falciforme, tá bom? Bem, em relação ao vídeo, não se preocupem não, porque eu vou colocar lá para vocês, não vai perder nada em termos de observação, tá bom? Bem, aqui, ó, é justamente para vocês se recordarem daquele fator genético. Quando é que o indivíduo vai apresentar de fato anemia falciforme? Ele vai apresentar a partir do momento que ele for homozigoto, né? Para anemia falciforme. Aqui no caso, nós tínhamos um casal em que eles sejam heterozigóticos, né? Eles apresentam, reparem aqui que o autor está colocando para gente, por exemplo, em vermelhinho, né? Essa característica, esse gene alterado. Inclusive, ele coloca aqui para gente em termos de legenda. Olha, esse indivíduo, ele apresenta um gene alterado. Então, tanto o pai quanto a mãe apresentavam geneticamente esse genezinho alterado, embora, por serem heterozigóticos, fossem indivíduos que não apresentam anemia falciforme, tá? Diante disso, do ponto de vista de probabilidade,
Nesse caso, o casal apresenta 25% de ter uma criança absolutamente, tanto com gene quanto sem qualquer tipo de alteração de anemia falciforme, 50%, ou seja, metade dos seus descendentes tem probabilidade de serem saudáveis, mas apresentarem um traço falciforme, e 25% a probabilidade de apresentarem a anemia falciforme da forma que eu estou apresentando a vocês, tá bom? Inclusive com as características e consequências da qual ela gera no indivíduo, tá? Então aqui é para recordar vocês, logicamente não é aqui nosso objetivo de destacar, né, de aprofundar nesse contexto, mas não tem como a gente não recordar um fator tão importante aqui para o nosso entendimento, tá bom? Gente, só mais uma vez, deixar para vocês claro, qualquer questionamento, qualquer pergunta, podem ficar à vontade, tá bom? Aqui nessa imagem, aqui, deixa eu voltar com o meu cursorzinho, olha que bonitinho, que bom, aqui. Aqui é o esfregaço, nas duas situações eu apresento aqui, né, no esfregaço sanguíneo, hemácias no aspecto de foice, tá? E reparem também que eles apresentam, principalmente bem evidente aqui, a hipocromia, que é aquela baixa coloração, tá bom? Bem, nós observamos que isso, então, essa alteração no formato de normalidade vai interferir o quê? Na pressão de oxigênio, ou seja, na oferta de oxigênio que está sendo ofertada às nossas células, tá bom? Por isso, vamos pensar aqui junto comigo. No caso, né, no nosso dia a dia, vocês imaginam um indivíduo com anemia, e no caso específico de anemia falciforme, vocês acham que eles venham conseguir realizar atividades extenuantes de uma maneira fácil, ou eles ficam muito cansados, né? Reparem que se eu tenho uma baixa pressão de oxigênio, ou seja, uma diminuição na oferta de oxigênio, eu tenho uma tendência muito maior a sentir cansaço, tá? Nas atividades diárias. Quanto mais, se a gente imaginar uma situação intensa, de atividade física intensa, que já é, por si só, né, muito exigente de uma maior demanda de oxigênio, tá bom? E, como eu falei com vocês, tá? Essa alteração, né, no fluxo de sangue, ele possa gerar problemas de coagulação, de trombose. Isso interfere muito, gente, consequentemente, no próprio fluxo de sangue e problemas vasculares. O indivíduo possa vir a apresentar taquicardia, ter alterações, né, da pressão arterial. Chama atenção que essas hemácias são hemácias que tendem a ter a meia-vida encurtada, né? Só para recordar, lembram que semana passada? Me digam, semana passada eu falei com vocês que as nossas hemácias têm a duração em média de quantos dias? Quem se recorda? Ninguém? Ela pode ficar até a vida inteira, né? Dependendo da coisa, né? Não, falo uma hemácia saudável, Hebe. 120? 120. Isso mesmo, tá? Não deu para me pegar aqui, tá? Quem é que falou? Mas é isso E mesmo. eu, Gabriel. Tá lá. Oi, Gabriel, tá joia? Já, e Isso você, mesmo, professor? tudo bom. Isso, Gabriel Sancha. Isso mesmo, Gabriel. As hemácias saudáveis, elas têm um período, né, meia-vida de 120 dias. Isso vias normais. E essas hemácias, no caso da anemia falciforme, elas tendem a viver menos ainda,
tá bom? Então, a gente tem uma alteração muito intensa, muito perceptiva e, consequentemente, por isso que tende, né, a gerar no indivíduo desconfortos, tá bom? E aí ele é muito mais susceptível, como eu falei com vocês, a problemas vasculares, né, cardíacos, por isso, inclusive, acidentes vasculares são muito mais proeminentes nesse paciente. Quando eu sobrecarrego, quando eu prejudico o sistema vascular, eu gero um problema no sistema renal, né? Eu gero, esse indivíduo é mais suscetível a processos infecciosos, possa interferir no sistema reprodutor, afinal de contas, no caso específico dos rapazes, é fundamental um bom fluxo de sangue para chegar até as estruturas dos corpos cavernosos, esponjosos, né? Que promove o enrijecimento da estrutura peniana. Consequentemente, se isso houver algum tipo de comprometimento, possa gerar impotência, tá? E alterações, inclusive hipertensão no ambiente pulmonar. Então, é nesse conjunto de alterações orgânicas, né, que dá para a gente perceber a severidade de um quadro de anemia falciforme, tá bom? Bem, agora eu vou apresentar a vocês a anemia megaloblástica, tá? Até aqui, em termos de imagem, eu quis fazer essa associação, essa lembrança para vocês, mas não sei se necessariamente é tão óbvio como a gente viu na anemia falciforme, tá? Olhem só, eu quis dar a entender aqui que essas hemácias, elas estão robustas, elas estão grandes. Afinal de contas, vamos observar a terminologia. É uma anemia, né? Ou seja, eu vou ter uma alteração da quantidade de hemoglobina, é uma alteração das próprias hemácias, mas que alteração é essa? Reparem que mega, tá? Então, vem de aumento. Então, é uma anemia do qual eu vou observar, tá? Hemácias gigantes e também leucócitos, ou seja, aquelas células de defesa com alterações hipersegmentados, que eu vou ter a oportunidade de mostrá-los agora, tá bom? Então, a anemia megaloblástica é uma situação de anemia também presente no nosso ambiente, né, frequente, em que ela tem, olha, vamos pegar aqui em termos do desenho, aqui seria nosso contexto de normalidade, e aqui na anemia megaloblástica. Aqui seria uma hemácia normal e aqui uma hemácia maior do que o seu tamanho considerado normal. E aqui um leucócito, mais especificamente, lembram vocês dos neutrófilos, que podem apresentar de 2 a 5 lóbulos, né? Então, aqui no caso, eu apresento uma célula que está também aumentada de tamanho, reparem vocês, que ela está bem maior, né? Por isso do termo mega. E além de tudo, ela tende a ter vários segmentos, ou seja, uma grande quantidade de lóbulos muito maiores do que eventualmente se observa nos indivíduos, tá bom? Bem, então, o que causa a anemia megaloblástica? Na anemia falciforme, eu vi que era hereditária, que era uma alteração no 6º aminoácido, né? Aquela alteração de glutamato por valina. Agora, na megaloblástica, eu percebo que ela possa ser promovida pela deficiência de vitamina, especificamente vitamina B12 e vitamina B9, ácido fólico, tá bom? Então, isso, inclusive, é importante porque essa deficiência da vitamina, ela possa ser tanto, né, nessa característica de deficiência, de falta de vitamina na minha alimentação, como nós vamos ver também que existe uma específica no caso de uma, às vezes, deficiência da absorção, tá? Bem, aqui, como eu falei com vocês, até coloco para ilustrar, chamando a atenção
tá? Que deficiência de vitamina B12, por exemplo, ela tem que ser observada, a vitamina B12, ela é exclusiva de alimentos de origem animal. Então, aos indivíduos que venham ser vegetarianos, né, que não consomem alimentos de origem animal, atenção, acompanhamento, que isso é muito, muito importante, tá bom? E a vitamina B9, que ela está associada também de origem animal a vários outros vegetais, frutas, tá? Então, é importante porque, eventualmente, se eu tiver uma diminuição da quantidade de vitamina no meu organismo, quer seja ela pela diminuição pela ingesta ou pela absorção, eu vou gerar uma alteração na formação das minhas células do sangue, tá? O que a gente possa... Olha que bonita essa imagem. Reparem aquele termo que eu falei, hipersegmentado, né? Tá bem claro aqui pra gente, notório. Olhem, eu consigo verificar essa célula, que é um leucócito. Internamente, ela tem tantos lóbulos, né? Das quais ela foge daquela caracterização que nós vimos semana passada, que vocês fizeram para mim, né? Me entregaram através do quadro das células do sangue, tá bom? Então, olhem, ela tá bastante disforme. Então, eu vou ter tanto hemácias quanto leucócitos aumentados de tamanho. E aí, só chamar a atenção de vocês uma coisa, né? Sempre quando a gente ressalta aumento do volume, ou seja, o formato dela está alterado, mas mais do que aquilo que eu estou vendo, é aquilo que ela perde em termos de função, tá? Porque não é só porque ela está maior ou menor, ter mais ou menos segmentos, mas é o fato dela, a partir do momento que ela apresenta essa alteração, ela apresenta prejuízo funcional, tá? Então, a gente consegue verificar a característica de anemia, eu consigo fazer através do hemograma, a partir do momento que eu tenho aquela diminuição da quantidade de eritrócitos no sangue. De hemoglobina no sangue, perdão. Mas, por outro lado, também, eu consigo verificar que ela seja megaloblástica a partir do momento que, diante daquele sangue, eu possa fazer um esfregaço e observar o aspecto morfológico daquelas células, não só em termos de contagem, mas aí eu percebo que as células estão aumentadas e disforme da forma que a gente está caracterizando, tá bom? Bem, eu também posso ser, obviamente, sugestivo que se diante desse quadro de anemia, eu também percebo que meus níveis de vitamina B12 estão abaixo, né, do considerado normal. Eu também posso verificar, obviamente, gente, que isso aqui são casos invasivos, são aí casos extremos, né? Ninguém vai fazer uma punção medular simplesmente porque eu preciso fazer um diagnóstico de anemia megaloblástica, não é o caso. Mas é como nós estamos falando de alterações do sangue, às vezes os clínicos possam suspeitar de várias situações, inclusive algumas situações mais emergenciais. Então, às vezes, ela acaba sendo sugestiva, muito mais em função dessas outras possibilidades, tá bom? Mas sim, se também fizer uma punção de medula, através do mielograma, também há possibilidade de observação dessas células alteradas, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês, porque olhem só, né? Aqui, inclusive, eu permaneci, porque ela foi retirada do livro de Fundamentos em Hematologia, e lá apresentava essas imagens e, no caso, essa senhora, tá? Reparem vocês aqui uma palidez, né? E até ela está amarelada pela icterícia, né? Que, como nós vimos, aquela característica de excesso de bilirrubina no sangue, né? Então, para promover uma alteração do pigmento da nossa pele e mucosas.
Então, perceba que essa senhora, olha como a taxa dela de hemoglobina está muito abaixo, né? Para mulheres, não sei se vocês se recordam, abaixo de 12 gramas por decilitro. Ela aqui está com 7. Então, olhem só como que ela está com a quantidade de hemoglobina muito aquém, né? Aqui, essa palidez muito pronunciada. Existe uma outra característica também que é percebida nesses pacientes, que é a glossite. Não sei se vocês também se recordam quando vocês estudam a CMC e o professor fala sobre vitaminas. Aí a gente fala que a deficiência de vitamina B12 ela gera um quadro de glossite, né? Que é um inchaço, a língua fica mais espessa, ela fica mais avermelhada, tá? Obviamente é menos pronunciado, porque a gente não tem o hábito de ficar observando tanto assim. Mas é uma característica possível de ser observada nesses pacientes, tá bom? Aqui é importante, né? Uma vez diagnosticada a anemia megaloblástica, chama atenção aqui vocês, né? Uma alimentação saudável, ela é fundamental para o bom funcionamento orgânico. A gente já teve oportunidade de falar isso em outras circunstâncias, em outras disciplinas, e eu particularmente já falei isso com todos vocês, né? Mas de qualquer forma, olhem só, chama a atenção de vocês que no caso específico para anemia megaloblástica é muito importante. Primeiro, ou no caso a ingesta de alimentos de origem animal, por causa da vitamina B12, aqui através de frutas e outros alimentos que venham conter a vitamina B9, né? Inclusive cítricos auxilia a fortalecimento do sistema imunológico, então isso também é muito bom, muito bem-vindo aqui para a gente, tá? Então a vitamina C, ela também é importante, ela fortifica nosso sistema imunológico e consequentemente nesse quadro também, tá bom? É lógico que uma vez respeitando a cada um, né? Eventualmente você pode falar, não, professora, eu sou vegano, eu sou vegetariano, não consumo alimentos de origem animal, ok? Logicamente, tem que se respeitar. O que é importante é o seguinte, atentar para que uma vez você realmente não consuma esses alimentos, que você procure, no caso, um nutricionista, um clínico, fale da situação, porque aí eles vão poder te orientar e aí tem uma reposição adequada, tá bom? Então, isso é importante para a gente não ficar solto, achar que eventualmente aquilo não vai me fazer falta. Às vezes ela possa não fazer falta hoje, mas a médio e longo prazo, isso possa interferir, tá bom? Aqui, colocando para vocês, também gostei muito dessa imagem, olhem, porque ele aqui me coloca, né, aquela característica do neutrófilo hipersegmentado de uma maneira muito contundente, né? Inclusive também as hemácias que venham apresentar também o aumento do seu volume, tá certo? Que é característica, então, é mega, né? São células robustas, células aumentadas. Bom? Bem, quando eu falo de anemia megaloblástica, eu falo de alterações ou seja, deficiência da vitamina B12 e vitamina B9. Só que tem uma situação. Existem indivíduos que possam apresentar anemia, mas não porque eles não façam a ingesta adequada, mas porque eles até podem fazer ingesta perfeitamente de todos os alimentos, mas organicamente falta a ele alguma coisa para aproveitar desses alimentos que ele faz a ingesta, a vitamina B12. E por isso que a gente apresenta, que inclusive eu nem coloco, a anemia perniciosa, ela é um subtipo de anemia megaloblástica, tá? Até faço questão de falar para vocês,
porque ela faz parte desse contexto. Mas por que ela é um subtipo? Porque a anemia perniciosa é justamente naqueles indivíduos que faltam a ele, aqui nesse ambiente do estômago, nós temos a produção do que a gente chama de fator intrínseco, tá? O que é esse fator intrínseco? Ele literalmente, ele vai auxiliar na absorção da vitamina B12 pelo meu organismo. Então, olha só para a gente recordar, quem já teve sistema digestório, né? Para poder recordar, olha, aqui no estômago, o alimento chega e ele é trabalhado com suco gástrico, né? Com muitos sais e com todos os componentes aqui presentes nesse ambiente. É fundamental porque ele está preparando o alimento, porque esse alimento vai seguir o intestino delgado. E é aqui o local da absorção dos nutrientes. Então, a gente fala que a anemia perniciosa, ela ocorre em virtude da deficiência da produção desse fator intrínseco, que ocorre, essa produção ocorre no estômago, e vai interferir, deixa eu até pegar aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, que aí a gente consegue fazer e vocês acompanharem, aqui, caneta. E esse fator intrínseco, ele vai interferir, colaborando, né, na absorção da vitamina B12 que ocorre no intestino delgado, mas principalmente na porção final do intestino delgado, tá? Então, é justamente isso. O indivíduo faz a ingesta adequada, ele se alimenta de alimentos de origem animal, né? Tranquilamente. Então, era para estar tudo ok, mas ele possa apresentar a anemia perniciosa justamente por essa alteração, tá bom? Então, é importante só a gente destacar isso. E provavelmente você já deve ter ouvido esse termo em situações, ou às vezes uma pessoa, né, fala, eu tenho anemia, e fala anemia ferropriva, anemia perniciosa, enfim, hemolítica, que são situações específicas, tá? Então, só para vocês não deixarem de atentar e perceberem que esse tipo específico, né, aqui, é importante e para a gente já entender. Só para vocês entenderem os desenhozinhos, na hora que o autor coloca aqui para a gente esse ambiente, é porque o intestino delgado, ele apresenta as vilosidades intestinais, né? Que favorece a absorção dos nutrientes, tá bom? Bem, gente, mais uma vez, olha, fiquem à vontade para fazer alguma interferência, alguma pergunta, tá bom? Tô aqui, ó, com a minha turminha toda, todos vocês. Podem ficar à vontade, podem participar, tá? Assim como nós estivéssemos lá em sala de aula. Fiquem à vontade. Aqui coloco o apontador de novo, né? Para não ter problema e não fazer mais rabiscos. Bem, anemia ferropriva. Bem, essa anemia, o nome é sugestivo, né? Eu não consigo até mesmo, em termos dessa imagem em si, dar indicação dela, não. O que nós vamos perceber, né? É um quadro em que eu tenho essa alteração da quantidade de hemoglobina em função da privação de ferro, né? Ou seja, deficiência de ferro. E eu chamo a atenção de vocês, gente, porque a anemia ferropriva, ela ocorre muito frequentemente, é uma dos tipos de anemia mais frequente na nossa população, tá? Porque ela vai ocorrer tanto, às vezes, por deficiência de ferro na alimentação, ou deficiência minha na absorção desse ferro. Então, ele acaba também sendo promovido em algumas fases da nossa vida, às vezes a gente seja mais susceptível, tá bom? Essa anemia ferropriva, onde eu consigo perceber nas minhas hemácias que venham ser menores em tamanho e também vão ter uma coloração mais fraca, o que eu percebo? Esse indivíduo, ele tem deficiência de ferro, né?
Então, e ele vai ter deficiência de ferro, como eu falei, quer seja de ingestão ou absorção. Então, isso também está muito associada à qualidade dos nossos alimentos, né? A diversificação, aquele prato colorido, a ingestão adequada. A gente sabe no nosso dia a dia, eu tenho certeza, se a gente fizesse uma apanhada aqui, ó, na turma como um todo, tem gente aqui que aí deve ser bem chatinho para comer, viu? A gente sabe, e eu falo isso de cadeira, porque aqui em casa, para mim, também é uma peleja, é uma luta, vocês não têm noção, tá? Bem, eu falei com vocês que essa anemia ferropriva, ela também, às vezes, possa ocorrer em função a alguns momentos específicos, tá? Por exemplo, nas crianças, eu vou apresentar a vocês, é o tipo de anemia mais característica, né? Porque a criança está em forte demanda, crescimento, desenvolvimento. Durante o período de gravidez, existe a necessidade de acompanhamento mais de perto, né? Afinal de contas, olha, o nosso organismo ele modifica muito, olha a demanda. Meninas, a vocês que já passaram por isso, né? Que porventura já são mães, vocês sabem o tanto que o nosso organismo modifica ao longo desses 9 meses gestacionais, né? Então tem uma demanda muito grande e que porventura possa ocorrer, momento que possa ocorrer uma anemia do tipo ferropriva, tá? E também naquelas situações de menstruação muito intensa, descontrolada, isso também possa sugerir, dar maior susceptibilidade. Eu chamo a atenção, meninas, fala a verdade, nós, no contexto geral, como que o nosso organismo, né, como que ele é exigente, como que nós, às vezes, somos muito mais susceptíveis, né? Não é fácil, não. Os rapazes têm que concordar conosco. Olhem só, como eu falei com vocês, já que ela é ferropriva, ela é quando eu tenho uma diminuição de ferro, né? E isso, na verdade, acontece, uma diminuição de ferro circulante, que é aquele ferro que está literalmente atuando e podendo ser associado às nossas hemoglobinas, tá? E também, obviamente, com essa diminuição de ferro, eu possa vir a ter características, demandas, alterações clínicas que me venham ser sugestivas, tá bom? Existem alguns locais, gente, que eles acrescentam ferro também à alimentação da população, tá? Quando a situação é mais séria, mais intensa, e justamente porque ela é muito frequente em crianças, em alguns países eles fazem essa adição, tá? Como eu falei com vocês, olhem só, a anemia ferropriva, ela é mais frequente em crianças, tá? Por quê? Porque é uma fase em que tem às vezes uma carência nutricional, a gente percebe que, principalmente, né, em menores de 1 ano, ela possa, às vezes, ainda ser mais frequente ainda essa diminuição da ingesta de ferro na alimentação. E esse é um momento crucial. Por quê? Porque nós temos as nossas crianças num momento de necessidade, de desenvolvimento, né? Então, qualquer prejuízo nesse momento, onde a gente tem aqui uma carência, né, de oferta de ferro, consequentemente interferindo na oferta de oxigênio para as minhas células, eu possa comprometer aqui o desenvolvimento, principalmente do sistema nervoso, né, gente? Vamos chamar a atenção, é um momento que nós ainda temos intenso desenvolvimento do sistema nervoso das nossas crianças. Então, é muito importante chamar a atenção em relação a isso, tá? Eu até coloco aqui para vocês, eu peguei isso, e quando a gente joga ali na busca por artigos científicos, aparecem vários sobre anemia, mas eu busquei o mais recente possível, olha, em dezembro de 2019, onde ele está tratando justamente sobre isso, sobre essa deficiência da vitamina e de ferro na alimentação das nossas crianças, podendo sugerir anemia ferropriva, tá bom? Bem,
Eu já comentei com vocês isso aqui hoje, já chamei atenção anteriormente, né? Que as anemias, elas possam vir ser promovidas por várias situações, né? Entre elas, hemorragia, tá? E essa hemorragia por várias causas pontuais. Eu posso vir a ter prejuízos circulatórios, inclusive sendo mais susceptível o indivíduo a ter sangramentos, tá? As alterações na região das hemorroidas também possa promover, afinal de contas, isso promove um sangramento. Parasitemia, que só para recordar, aos meninos da biologia, vocês se recordam? Essa daqui é a imagem? Mais especificamente de qual parasito? Vamos ver. Acho que vocês estão vendo isso agora, não estão? Vê se vocês sabem. Eu acho que é aquele que dá no coração. Aquele que dá no coração. Como, gente? Acho que é doença de Chagas, se eu não me engano. Não, Heber. Não, né? Não, aqui é uma verminose. É lombriga. Olha. Isso, deixa eu ver. Não consegui identificar aqui. Quem falou? Oi. Quem que falou, gente? Ascaris lumbricoides. Vitor. Vitor. E quem falou aí? Ascaris lumbricoides? Ana Maria. Ô, Ana, isso mesmo, viu? A Ascaris lumbricoides é a famosa lombriga, né? E aqui, nesse desenho específico aqui, inclusive, ó, é uma região intestinal, onde, porque é clássico, né? Ascaris, quando o indivíduo tem, e é muito comum nas nossas crianças, é muito comum elas terem grande quantidade. E isso promove... realmente pode promover hemorragia das nossas aí no ambiente intestinal. A pessoa não necessariamente percebe, né? Mas pode clicar isso. Mas isso possa promover um quadro de anemia, tá bom? Bem, não é exclusivo só de Ascaris lumbricoides, não, tá bom, gente? Parasitemia de uma maneira geral, principalmente verminose. Se recordar também, ancilóstoma, duodenale, enfim, tá? Vários desses. Hemorroida eu comentei com vocês. Alterações menstruais, também já expliquei. Epistaxis, né? O termo do qual a gente significa perda de sangue pelo nariz. Tem pessoas que têm a conjuntiva nasal muito delicada, né? Não sei se é o caso de alguém aí da sala, de algum de vocês. Às vezes tem, por quê? Possa ter aquela situação eventual. Quem é que nunca apresentou um sangramento nasal, né? Principalmente em época muito seca, isso ocorre. Mas tem pessoas que têm isso como um hábito muito corriqueiro, tá bom? Então aí que a gente inclusive dá esse nome de epistaxis. Doença de Vauveau-Lebrun, professor. Exatamente, tá? E que aí possa gerar esse indivíduo com essa propensão maior a ter esses sangramentos, que possam gerar também anemia, além de ulcerações gástricas, tá bom? Que, obviamente, aí só possa ser observado através de análise de imagem. Bem, quando suspeitar, olhem só. Quando o indivíduo tem um cansaço muito grande, uma fadiga muito grande, começa a perceber, principalmente, gente, quando às vezes você já tem o hábito de realizar determinadas atividades e você começa a perceber que a sua capacidade para aquela atividade está diminuindo, né? Alterações cardiovasculares, inclusive com taquicardia, aqui, né? A pessoa não conseguir nem mesmo fazer sua atividade ou ficar muito extenuada. No caso também de sudorese intensa, tá? E aquela apatia geral, tá? Inclusive com diminuição do apetite. O indivíduo fica apático para a realização de atividades, inclusive, né? Ali para a alimentação. Então, isso é possível de ser observado. Obviamente que essas alterações não vão dar a ninguém um diagnóstico. A alteração clínica, ela é sugestiva, ela sugere, né? Mas só o laboratorial mesmo para poder ser conclusivo.
mas é sempre importante. A gente tomar conta, cuidar do nosso, observar o que está acontecendo com o nosso organismo, né? E poder pontuar isso para um médico, para que ele possa, obviamente, fazer ou solicitar os exames necessários para fechar um diagnóstico, tá bom? Aqui, aí, obviamente, esse histórico clínico, o hemograma, né? Com as alterações que eu já falei anteriormente, alterações nas taxas de hemoglobina, até aqui, só para vocês observarem, porque eu tanto posso vir a ter alteração no hemograma, onde eu percebo que as hemácias possam estar abaixo da quantidade considerada normal, eu posso observar hemácias pouco coradas e menores, como eventualmente eu posso até observar hemácias com uma quantidade numérica, né, normal, dentro dos padrões de normalidade, mas eu possa verificar a alteração dos índices de hemoglobina, tá bom? E quando também possa ser perceptível que eu tenho muito mais células mais jovens, né, que é o que a gente denomina de reticulócitos, do que necessariamente hemácias maduras, hemácias na fase final do seu desenvolvimento, que consequentemente são funcionais, tá bom? Aqui é importante. Logicamente, aquela alimentação, ela é importante em todos os momentos, não só para tratamento, mas para prevenção, enfim, ao longo de toda a vida de todo indivíduo. Mas nós temos questões específicas, né? Dos quais, por exemplo, se for uma parasitose, se eu consigo verificar que essa anemia, ela teve como causa inicial uma parasitemia. Então, obviamente, eu também preciso de acabar com essa parasitemia, então erradicar a causa. É porque eu tenho ciclos menstruais muito intensos. Bem, tem que cuidar disso e associar a alimentação, a suplementos, enfim, tá? Possa ter suplemento de sulfato ferroso, até mesmo ferro injetável, embora eles sempre tenham, viu, gente, um cuidado em relação a ter essa injeção, tá? Sempre tem que ser bem avaliado, porque isso só critérios clínicos, critérios médicos mesmo, tá bom? Bem, aqui vou apresentar a vocês a anemia hemolítica, mas só para não passar agora para uma próxima, né? E eventualmente, só para a gente fazer aqui um paralelo, me digam quais são os tipos de anemia que nós já vimos hoje? Podem falar aí, só para mim também ouvir um pouquinho a voz de vocês, quem ainda não falou, me ajudem a recordar. Só para a gente fazer uma pausazinha e recordar o que a gente já estudou. Quais foram os tipos de anemia? Só estou vendo um suspiro. Megaloblástica, isso? Quem falou? Adelane, isso. Ferropriva. Ferropriva. Quem falou? Fernanda. Fernanda, oi, Fernanda. Oi, gente. Por favor, fale o nome de vocês, porque aqui, ó, como são vários nomes, não dá para me acompanhar. Digam. O que mais? Falciforme. Falciforme, exatamente. Ó, falciforme, megaloblástica, ferropriva. E tem umazinha que eu falei, que eu acho que ninguém citou aí, ó. Que é um subtipo da megaloblástica. Perniciosa. Muito Perniciosa. bem. Essa voz foi de quem? Quem falou? Perniciosa? Vitor de novo. Ao vivo. Gabriel Weber. Ao Gabriel, isso. Só assim para me ouvir a voz de você, gente? Gabriel Weber. Gabriel Weber, isso. Muito bem, gostei.
Sejam bem-vindos, podem falar, eu quero ouvir a voz de vocês aqui também, gente. Então é isso mesmo, gente. Eu tô falando assim, por quê? Se a gente vai apresentando e de repente vai, o que eu estou vendo de fato, né? Então nós vimos anemia falciforme, nós vimos anemia megaloblástica. Dentro dessa megaloblástica, onde eu tinha diminuição da vitamina B12 e diminuição da vitamina B9, né? Eu falei do subtipo que é a anemia perniciosa, onde ela se caracteriza pela diminuição da vitamina B12 em função da ausência do fator intrínseco, tá? Então, por isso, ou seja, é uma característica minha, orgânica, onde às vezes eu tenho uma ingesta adequada, mas eu não tenho uma boa absorção. Acabei de mostrar a vocês a anemia ferropriva, que é mais comum, mais frequente em crianças. Isso não significa, tá, gente, que não possa ocorrer em adultos, de forma alguma. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é porque quando a gente analisa as nossas crianças, aquelas que venham apresentar anemia tende, grande parte, a ser devido à anemia ferropriva, tá bom? Bem, então agora eu vou apresentar a vocês a anemia hemolítica. Assim que eu finalizar a anemia hemolítica, eu acho que a gente vai para o nosso intervalo, tá bom? Porque eles pediram a nós que, e agora com essa plataforma, a gente consegue fazer uma live, né? Contínua e que a gente obedeça o nosso horário de intervalo, tá bom? Então, nós vamos fazer o nosso horário de intervalo no horário habitual, tá? Então, olhem só. Vou apresentar. Diga, Hebe. Pode falar? Uma minha que ela tem aquelas doenças degenerativas. Sim. Isso tem a ver com anemia desse tipo ou não? Sim. Ferropriva. Sim, ela provavelmente tem uma alteração no sistema imunológico. É justamente o que eu vou apresentar aqui para vocês, né? No caso da anemia hemolítica, ela é caracterizada por alterações no sistema imunológico. Então, ela se torna autoimune. O meu próprio organismo começa a produzir, né, anticorpos que não venham reconhecer as minhas hemácias, tá bom? Então, é muito comum nessas degenerativas também ocorrer algumas situações de alterações por motivo da alteração do sistema imunológico, tá, Heber? Bem. Obrigado. De nada. Olhem só aqui, como eu falei com vocês, vou apresentar a anemia hemolítica, em que o que ela se baseia? Nós vamos ver que eu tenho um aumento da destruição das hemácias. Então, justamente por isso que eu estava, até pelo comentário em relação à pergunta do Weber, gente, o indivíduo, ele era um indivíduo saudável, tá? O indivíduo do qual, isso na maioria das vezes, tá bom? Por quê? Nós vamos ver que a anemia hemolítica ela também possa ter uma pegada hereditária. Então, se ela é hereditária, se eu a tiver desde o nascimento, então não tem jeito. Mas ela também possa ser adquirida. Então, se ela for adquirida, ou seja, possa ocorrer ao longo da minha vida. Então, eu hoje ser considerado um indivíduo saudável, sem nenhuma alteração das células do sangue, com uma perfeita produção de todas as células, tá? Inclusive com os seus aspectos morfológicos e funcionais, e de repente, o meu organismo, por características, né? Ainda vários serem especificados e chamados a atenção em termos de promover o meu sistema imunológico, começa a não reconhecer as células que pertencem a mim, né? Então, por isso que a gente caracteriza de autoimune. Bem, então, deixa eu apresentar aqui vocês, senão eu falo e não passo os slides. Olhem só. Na anemia hemolítica, como eu falei, classificado dentro dessas doenças autoimunes, onde o que acontece? Esse aumento na destruição dessas hemácias é em função de quê? O meu organismo não as reconhece. Por que aumento da destruição? Porque naturalmente, como nós vimos e até já recordamos aqui hoje, as nossas hemácias, elas têm meia-vida relativamente curta, vivem cerca de 120 dias, então
Aquelas que estejam mais no processo de desenvolvimento, já estão mais velhas, elas vão ser naturalmente destruídas, principalmente pelo baço, né? Que ele cumpre essa função de destruir hemácias velhas. Mas aí eu vou ter um aumento, porque não só aquelas hemácias velhas vão ser destruídas, como também hemácias jovens, hemácias funcionais, hemácias que deveriam, né, estar ali circulando, transportando oxigênio. Então, a gente começa a ter isso em função desse fator que eu comentei com vocês, de produzir anticorpos que venham destruí-las, tá bom? Para vocês terem uma ideia, existem hemácias que elas vão viver menos do que 30 dias, ou seja, né, menos do que 1/4 daquilo esperado por ela. E é interessante que às vezes ela não pode, esse tipo de anemia possa até não ser observada a partir do momento que essas hemácias elas já apresentam diminuição do tempo de vida, né? Mas que não seja tão discrepante. Então, a partir do momento que o quadro de anemia está mais pronunciado, onde essas hemácias estão realmente, de fato, né, sendo destruídas de uma maneira muito precoce, aí, às vezes, quando não chega a esse ponto extremo, às vezes não é destacado e não é caracterizado, não consegue fechar um diagnóstico de anemia hemolítica, tá bom? Como eu falei com vocês, ela tanto possa ver como uma característica de hereditariedade, aí como nós vocês já estudaram dentro da genética, né? A hereditariedade é uma característica de probabilidade, aí aquilo que eu herdei não tem como colocar para ninguém, né? Aí é uma característica mesmo de acompanhar, de ter melhor característica, qualidade de vida possível. Mas essa adquirida, que eventualmente possa acontecer de uma hora para outra, existem alguns fatores que eles acreditam que possam predispor o indivíduo, né? Que antes era tido como saudável e apresentar agora uma anemia hemolítica. Por exemplo, algumas viroses, tá? Então, alguns quadros infecciosos que não tem nada diretamente a ver, posso às vezes desencadear no meu organismo uma reação imunológica que venha comprometer de uma maneira específica as minhas hemácias, tá bom? Aqui, olha, só para vocês perceberem, embora nós vamos entrar mais dentro desse contexto da nossa disciplina, até mesmo de defesa, a partir da próxima aula, tá? Hoje a gente fecha essas características do sangue e patologia, né, do sangue. A partir de semana que vem eu começo a apresentar vocês conceitos mais imunológicos. Mas aí, olhem só, deixa para vocês poderem aproveitar em termos dessa representação. Deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo essa estruturazinha aqui, né? Ela está correspondendo a uma imunoglobulina, né? O que é uma imunoglobulina? A imunoglobulina são anticorpos, tá? Então, aqui que é isso que o autor está mostrando pra gente. Lembra o que eu falei com vocês? Lembra aquilo que eu falei com vocês? Que o meu organismo começa a produzir anticorpos que venham querer destruir, né? As minhas hemácias. Então, aqui o que a gente percebe? Aquilo que a gente tem, tá? Então, esses anticorpos, existe uma associação, um reconhecimento de membrana, tá? Por isso que eles estão aqui associados a ela, tá? Para vocês observarem. E aí, eles começam a destruí-las, tá bom? Então, infelizmente, é isso que possa acontecer. E o grande detalhe, elas são destruídas e a gente não tem uma perfeita reposição. Então, eu fico com a quantidade bem aquém daquilo que é necessário, tá bom? Bem, aqui. Então, o que nós vamos fazer? Eu falei com vocês, nós vamos agora dar o nosso intervalo,
tá? E primeiro, antes do intervalo em si, deixa eu perguntar, vocês têm alguma pergunta específica em relação a essas anemias que eu já apresentei até então? Podem ficar à vontade. Eu tenho. Quem é, por favor? Fernanda. Oi, Fernanda. Diga, Fernanda. Eu peguei a aula já num ponto avançado que eu estava com dificuldade de acessar. A Diga. minha dúvida é em relação à ferritina. Se um indivíduo que possui uma baixa, um índice baixo de ferritina, ele tem uma predisposição a vir a ter uma anemia? Ou qual tipo dessas anemias? Sim, ele tem uma tendência sim, o Fernanda, principalmente no que se refere ao ferro, tá? Então ele tem uma tendência sim. Ele não significa que ele vá ocorrer, que ele venha a ter esse quadro de anemia, mas ele é mais tendencioso e sempre chamando atenção em relação a isso, né? Eventualmente, algumas alterações que nós apresentamos não significa que necessariamente ela vá gerar essas alterações, tá? Porque a ferritina é uma proteína e que ela é produzida principalmente pelo fígado, né? Então ela é importante até mesmo em termos dessa reserva de ferro, tá bom? Então ela interfere justamente a isso e vai ter uma interferência direta em relação ao processo metabólico do ferro e o aproveitamento dele, a associação dele ali à nossa hemoglobina, tá? Então isso possa ocorrer. Tem que ter um acompanhamento. Se o indivíduo ele tiver uma alteração, uma quantidade menor, né, do que o esperado, possa às vezes, a médio e longo prazo, interferir e ser susceptível a uma anemia ferropriva, tá? Mais alguém? Obrigada. De nada, Fernanda. Mais alguém, gente? Oi, gente, que silêncio. Todo mundo querendo ir para o intervalo? Então tá, vamos para o intervalo. A gente volta às 21 horas, tá bom? Beijão para vocês. Quem não quer essas limitações?